Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Alô? Alô, tudo bem? Está me ouvindo bem? Hoje você viu que caiu um monte de rede social. Tá sinistro com tudo, né? Uhum. Hoje é 19 de março, uma sexta-feira, 21, aqui em Curitiba. Acabou de ser decretado aqui coisas bem mais rígidas de isolamento. É aquela coisa, né? Que bom e que dureza, né? Nesse momento que tá todo mundo cansado agora, que resolvem fazer essa medida mais dura. Mas precisa, não sei, aqui tá a maior polêmica. As cidades ao redor de São Paulo estão pressionando o governo para tomar medida mais rígida e o governador não quer tomar, né? Enfim. E aí fica nesse meio de caminho, né? Os mais vulneráveis super, né? Se expondo. Exato. É super tensa a situação, né? Faz essa imagem, assim, sabe? Que hoje eu fiquei fazendo algumas pesquisas, assim, essa imagem histórica mesmo, né? Esses acontecimentos na humanidade, assim, né? Que modificaram. Uhum. E tô muito curiosa nesse aspecto, assim, de pensar o que virá, né? E especialmente na dança, o que virá disso? Porque isso afeta o corpo, né? É muito confinamento mesmo. Acho que isso vai produzir um movimento que a gente ainda não tem ideia, mas que vai vir dessa outra sensação, né? Que a gente está treinando não voluntariamente. Eu fico curiosa sobre como que a gente vai voltar a se socializar presencialmente, porque essa sociabilidade virtual, ela muda o nosso hábito de percepção, né? Uhum. A maneira como a gente vê, como a gente ouve, como a gente fala. E aí fico pensando, retornar para o presencial. Eu tenho feito um confinamento muito restrito desde o ano passado. E as poucas vezes que eu encontrei alguma pessoa conhecida, que foi, sei lá, uma situação médica, que eu precisei de uma pessoa para me acompanhar, uma consulta. Foi muito estranho encontrar essa pessoa conhecida, sabe? Não poder tocar, não saber nem o que fazer, né? Como que cumprimenta, como que interage. Uhum. Mas eu acredito que como a gente tá, o corpo e os somos muito adaptáveis, né? Muito moldáveis às condições, eu acredito que não vai ser mais a mesma coisa por um longo período, assim, até que a confiança, os estados, as memórias, o convívio, os afetos vão reconfigurando, né, as estruturas do corpo e do convívio, das relações, dos encontros. Isso leva um tempo, né? É do tempo, exatamente. Eu fico pensando como você falou, né, das questões históricas, de como é histórico esse momento, desses traumas que são traumas geracionais,
como que a gente cura também, né, geracionalmente. Então, sabe que daí eu comecei a fazer uma pesquisa aqui, comecei a entrar pesquisar assim, né, amadoramente assim no Google. E comecei a lembrar de coisas, né, históricas relacionadas à doença. Tem uma sensação de pós-guerra também, né? Não pós-guerra, acho que a Uhum. gente ainda está, né? No No durante. durante, mas o que o pós-guerra trouxe, né, como humanidade. Mas aí eu lembrei, por exemplo, da tarantela, Uhum. né, que era uma doença da tarântula e que aí a população na Itália criou a tarantela porque era uma dança que amenizava os sintomas da doença, né? Tem várias teorias da tarantela, É, mas tem uma teoria que essa história da tarântula, da aranha, é um, é um surto coletivo de que essa aranha nunca existiu e que foi o argumento de inventar essa tarântula imaginária que permitiu às pessoas terem essa catarse, né? hum. Eu acho super potente E essa aí, teoria. pois é, e aí teve a dança na mesma época da Peste Negra, teve a dança da morte, né? Sim, as danças macabras. As danças macabras. E daí, então, eu fiz uma pesquisa muito rápida, assim, na minha ingenuidade e péssima historiadora que eu sou, que Imagina. começou mais ou menos em 1424, assim, essa história, e até 1518, que foi meio que aconteceu mesmo as mortes, né? De um mês que várias pessoas ficaram dançando sem parar Uhum. e foram morrendo de infarto, derrame, fome. E o surto que diz que eles falam mesmo que é a epidemia da Da dança, dança, né? é. A Epidemia da praga da dança, a dança. praga da dança, pensa. Aí isso também me fez pensar, né, em outros lugares, né? Me Mas fez sabe o que eu penso? Assim, agora falando disso da praga da dança, meu, assim, os ataques de ansiedade, que muita gente tem, já teve, sabe o que que é? As síndromes do pânico. O quanto isso tá acontecendo em larga escala, só que todo mundo camuflando, né? Aí, de repente você encontra alguém e fala, nossa, eu tive isso, e começa a descrever. Aí, sei lá, eu já tive isso, ainda tenho medo de ter novamente. Uhum. Parece que é esse mesmo lugar, assim, do corpo, sabe? Que o corpo precisa de um movimento convulsivo, sabe? Uhum. Só que a gente ainda tá ali tolhendo, acho, né? Socialmente. E aí ganha esse nome patológico. Ou mesmo a histeria, né, Ju? Se a gente pensa no início do século, final do Uhum. século XIX, as mulheres todas eram. Consideradas histéricas, né? Mas tinha aquela coisa muito comum da histeria, que era paralisar Uhum. Imobilizar, né? e imobilizar. Colocar no gelo, imobilizar. Uma, tinha uma, criaram, né, uma estrutura para ficar só a parte do útero para baixo no gelo e os braços É, imobilizados também. Então, o quanto que isso demonstra uma relação de privação, né, da expressividade, de se colocar como um indivíduo político, atuante, ativo no mundo, assim, né, com voz, ser total. reconhecido como indivíduo. Está muito associado aos sintomas, especialmente das mulheres, né? Não vou conseguir agora falar, mas o ano passado eu tive uma grande descoberta, assim, pessoal, assim, do quanto eu estava num momento histérico. Assim, né? Se Uhum. for considerar na época, aquilo teria sido considerado uma histeria. Teve um momento que eu estava com há muitos anos, né? Não tinha cólicas menstruais, assim. E naquele período eu estava assim com muita dor, mas muita dor, uma dor assim. E aí eu fui fazendo toda uma retrospectiva do que eu estava sentindo emocionalmente, os meus sonhos enquanto dormia e as minhas reflexões durante o dia.
elas estavam muito direcionadas a sonhos, desejos, ilusões, imaginação, delírios mesmo, assim, fantasias. E isso estava criando esses sintomas de dor no meu corpo. E o meu útero estava, tipo, revirando Uhum. dentro de mim, assim. E é isso, a grosso modo, né, pode ser considerada a histeria. Essa criação de sintomas, né? Uhum. É uma relação conturbada com o real, né? Como você fala, que estava Uhum. nesses sonhos, mas que na verdade também a gente lê essas coisas como doença, porque talvez socialmente a gente não acolha, né? Não, exato, é porque elas estavam sendo provocadas por um lugar de não poder dar vazão, não poder canalizar, não poder me confrontando com diversos lugares de opressão, de inibição, simbólicos que fossem, mas que foram me trazendo esse tipo de sintoma. Eu fui criando sintoma. E é uma ação tipo, como se fosse autodestrutiva, né? Super. Só que é socialmente, você é fruto daquele ambiente, fruto da sociedade, é social, tá embutido nesse, é um comportamento, né? A outra coisa que eu vi é, por exemplo, pensei, né, no Butô, Uhum. também é De uma pós-guerra, dança né? pós-guerra e de um cenário completamente devastado, né? Que é o que a gente vai, ou a gente já está passando agora, assim, né? Do luto, Uhum. de renascer a partir de um estado quase harmonioso com a morte, assim, né? Uhum. Nunca pensei assim, mas aliado da morte. Então, já que estamos nesse lugar, já que estamos nessa situação, que eu acho que o Butô veio daí, né? Já que Uhum. somos mortos mesmo, sobrevivi, mas a minha alma tá morta, vou dançar isso com a melhor das intenções. Nossa, total, Ju, que da hora você trazer essas memórias. Não, mas porque eu fico pensando muito assim, gente, o que que vai vir daí, né? E aí acho que a gente não vai dar conta, né? A gente não Uhum. dá conta agora, porque a gente só vai saber o que vai surgir daqui a muitos anos, né? Refletindo o que está vindo, o que, que realmente modificou. Mas a gente É, não mas eu vai. acho que a gente já tem sintomas, né, do que tá mudando na gente, tipo, pensando assim, né, eu ouço, eu sinto menos vontade de estar numa dança que é espacializada, vai, digamos isso. Acho que Uhum. talvez isso é algo que o corpo já vai dizendo do que a gente está enfrentando. Uma dança que precisa de toque, então, né, que tem essa necessidade de pele, de contorno, de uma suavidade. Não sei o que vai ser, mas assim, eu acho que se a gente vai intuindo no corpo, essa linguagem vai se dizendo, né? Vai demorar anos para ela virar linguagem, mas já tem umas coisas latentes. Já anunciam, né? Já anunciam, com certeza. A grande questão é a gente confiar e fazer isso, que provavelmente é isso, né? Quando aparece um butô, quando aparece uma tarantela, uma dança macabra, aquilo é muito chocante para o que existe no Uhum. momento. E se a gente, até o corpo ter coragem, né, de exprimir o que a gente está sentindo Exato. agora, vai ser muito chocante. Aquela força de negar que está acontecendo uma pandemia realmente vai ser a força de negar que as mudanças realmente aconteceram, que elas precisam vir à tona para mudar o mundo, né? A sociedade, para ela atravessar a situação, né? Modificar a partir da experiência. A outra coisa que daí na pesquisa apareceu, né, foram artistas visuais, né, artistas plásticos que faleceram novos com a gripe espanhola, por exemplo. Clint, Ah, eu não tinha pensado pro nisso. 56 anos ele faleceu. O Rupert, o Rupert faleceu de gripe espanhola e ele pintava, Uhum. agora eu não sei, posso a As informação estar pessoas errada. dentro das casas, né?
que era uma frase dele que eu achei super bonita, que era assim, será que ainda haverá poesia após Guerra Mundial? Após o Auschwitz, será que haverá ainda poesia? E é por isso que ele desenhava eles dentro de casa com as luzes, sempre solitário. Não sabia dessa Também não perspectiva, sabia. só esse olhar. Quer dizer, né, tudo isso é uma pesquisa muito tosca no Google, então, assim, me perdoem, pessoal. Pode ser, né, uma leitura a partir desse onde eu fui vasculhando com essa relação, né, dança, pandemia. Depois tem também a própria Martha Graham, né, que teve a dança dela não veio pós-guerra também, assim, a linguagem Ela teve uma mais... mudança. A primeira fase da carreira dela na verdade, depois da Primeira Guerra Mundial, mas acho que depois da Segunda Guerra Mundial ela tem uma mudança para os temas mais trágicos, dramáticos. Olha aí. E aí, nessas buscas, eu achei ali uma que eu te mandei, a bailarina de Auschwitz, Edith Eva Eger. Achei demais saber mais dela e eu ver que ela usa a experiência de ter sido bailarina, né, nesse momento, né, do Holocausto, assim, o quanto que um pouco que eu li, assim, ela falou, eu dancei para o Anjo da Morte, e que eu acho que aí me faz relação com essa coisa do Butô também, assim, o quanto a dança esteve presente no momento crucial, assim, divisor de, né, de uma sociedade, de um mundo, de uma humanidade, assim, histórico, e que na vida dessa bailarina, a dança foi Ela fala, assim, né, o quanto que ela poderia usar o passado para se vingar, usar, né, o presente para se vingar do passado ou para modificar o futuro, Que assim. lindo. Nossa, eu quero saber muito mais Nossa, sim. dessa escritora. E daí eu fui pesquisar, né, tentando fazer aqueles gráficos que a gente fala de equidade e representatividade. E daí fui buscar, né, na África. Será que tinha alguma coisa de dança na África com doença, assim? Eu não sabia como pesquisar isso. E de repente aparece assim, o médico comemora o fim do Ebola dançando. Menina, agora falando disso, eu lembrei de um filme que é um dos filmes mais impactantes que eu já vi, que tem a ver com essa ideia, a ideia de elaborar um trauma coletivo. Ele chama, é do Jean Rouch, é na África, é Jean Rouch. Eu não vou saber o nome do filme agora, mas olha só, é sobre um ritual de voodoo lá de um povo na África, onde eles elaboram a colonização. Então, eles vão para o ritual e eles recebem os espíritos dos colonizadores. É muito assombroso. E aí, a finalização do ritual, se eu não me engano, esses colonizadores incorporados, né, matam um cão, matam os animais e comem aqueles animais. E aí o filme é feito com um olhar francês também, né, que aí coloca isso num lugar exótico, mas eu fico pensando assim, meu Deus, eu fui pensando até porque tinha a ver com as coisas que eu estava movendo para essa minha última criação, né? Como que é vestir a pele do vilão? Como que é se colocar no lugar desse outro, né? E nesse filme eles fazem isso como uma maneira de elaborar esse trauma. Vou até procurar o nome do filme. E aí lembrei de outra coisa, você falando de África também, né? Tô pensando aqui que tem o Mulu, que é um orixá ligado, né, à doença, aquele que é todo coberto de palha. E as danças de orixá, pelo menos o que eu já experimentei, são muito simbólicas. Por acaso eu nunca experimentei dança de Omulu, agora eu fiquei pensando como será que é a dança do Omulu. Mas, por exemplo, a dança do Oxóssi, que é o caçador, você tem vários gestos de caça, vários gestos de distribuição, né, dessa caça para a comunidade, gestos de braveza, de força. Então, fiquei muito curiosa para saber a dança do Omulu. Uau, e daí fui também fazer uma pesquisa indígena, né? E aí eu vi algumas músicas, daí a Maria, tipo, ai mamãe, coloca, gostei dessa música, deixa eu ouvir.
os cantos, né, xamânicos de cura, né? Uhum. Ah, Les Maîtres Fous, achei. Les Maîtres Hum, Fous. Vale muito a pena ver. de 1955, é Acho isso? que é um filme antigo, mas já é colorido. É Não antigo. sei se é Uhum. 55. Eu tinha a sensação que era nos 70 pela qualidade da imagem. Jean Os Rochefort. Mestres Loucos. Mas sim, eu acho que é muito do humano, né? Ritualizar também as Uhum. mortes, as doenças, as tragédias. Eu fico pensando como que a nossa sociedade foi ficando tão separada dessas coisas, né? Tão desacralizada, desencantada. Eu estava ouvindo esses dias uma psicanalista falando, né, sobre os problemas, os transtornos que estão acontecendo, né, durante o isolamento, durante todo ano, e daí a desesperança, né, que começa, e daí agora que achava que ia passar por causa da vacina, daí volta e piora, e daí é mais um, será que vai aguentar? E aí ela fala assim, tipo, se não adianta eu tratar a pessoa com remédio, tratar a pessoa com sessões de terapia, com vários tipos de estratégias e métodos, né, terapêuticos, se ela vai para o mundo e no mundo ela não tem como atuar politicamente, né? Não tem como ter voz. Ela não tem como, ela não vai ser ouvida de que ela precisa trabalhar, que ela precisa comer, que ela precisa ter uma qualidade de vida. Ela precisa de dignidade, ela precisa de uma vacina que proteja e que ela não pode continuar vivendo nesse medo, nessa ameaça, nessa. E aí ela falou assim, então a única forma mesmo é atuar politicamente, é falar mesmo, é pôr a voz, é conseguir falar sobre isso, né? É a única forma de dar a volta na situação, né? Não é só fazer a terapia. Nossa, Aceitar, super. deixar passar, né? A pessoa tem que fazer alguma coisa mesmo, porque não tem como deixar passar. Porque se deixar passar, é a própria ameaça do que ela está vivendo e é o próprio sintoma do que ela está passando, né? Então não tem onde ela. A própria a terapeuta, médica, psiquiatra falando assim: eu não tenho mais o que fazer. É, esse olhar social, né? Que importante. E que a nossa convidada vem nos ajudar. Exatamente. Hoje a gente recebe a Carol Paes de Barros. A Carol, ela tem essa formação, né, em ciências sociais. Acho que ela é uma geração mais jovem do que a gente. E ela começou um trabalho super bonito nas redes sociais de olhar principalmente para a dança clássica, né, mas para a dança num todo e discutir essas questões sociais na dança, né? Como é que elas estão representadas na cena, na historiografia, no cotidiano e o que que a gente pode rever, refletir, transformar. Eu tenho gostado de ver as coisas que ela vai propondo assim nas redes sociais. Estou curiosíssima, assim, pelo que você falou, né? E assim, já da vontade, né, de falar disso e nesse momento, com essas questões que vieram à tona, assim, vai ser bacana, tô curiosa. Vou chamá-la então. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, Carol. Bem-vinda, Carol. Tudo bem? Obrigada. Vamos lá. Tá, então eu vou pedir, Carol, para você se apresentar, falar um pouquinho quem você é, quem você faz, e também falar quem é você na ladeira hoje. Então vamos lá. Eu sou a Carolina Paes de Barros. Eu sou uma
bailarina de 24 anos. Sou também bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, sou da capital. Desde setembro eu tenho desenvolvido um projeto chamado Plano B, no qual a gente tenta, através do Instagram, mas também de encontros online, né, pelo Zoom, trazer algumas reflexões para o mundo da dança, mas com um olhar sociológico, né? E isso está me possibilitando, nossa, trocas muito legais e me fazendo me aprofundar nas minhas pesquisas, mudar meu jeito de dançar, inclusive. E quem sou eu na ladeira? Eu gosto de pensar que, por enquanto, eu sou uma pessoa que está subindo a ladeira, né? Tá buscando aí um caminho, vendo para que lado que vai, se vai para cima ou para baixo, né? Meio ainda que tateando e querendo descobrir caminhos novos. Delícia. Carol, eu sigo você lá no Plano B e eu acho o projeto super instigante, assim, porque sinto que você vai em umas feridas, né? Que você fala de problemas que são estruturais na dança. E aí eu fico curiosa para saber o que te motivou a criar essa rede, né? Esse projeto, se passa por experiência pessoal, se vai de uma observação tua para esse campo, da onde que partiu? Desde que eu fiz a graduação, né, desde que eu comecei, eu passei a ter algumas reflexões sobre a minha própria atuação na dança, assim, meu próprio caminho de formação. E eu tinha um pouco de quase que uma crise, assim, de estar discutindo coisas nas ciências sociais que eram muito questionadoras e que, né, eu já estava olhando as coisas a partir de um outro ângulo, mas quando eu olhava para minha própria dança, eu não sentia que eu tinha esse mesmo espírito de questionamento, ou que pelo menos não conseguia trazer para o corpo tudo isso que eu estava refletindo. Eu acho que ele partiu um pouco dessa vontade de fazer uma ponte entre esses dois mundos e entre essas duas identidades, né? Que até algum tempo atrás eu sentia que estavam separadas. E aí as coisas que eu escrevo lá, né, as coisas que eu partilho, claro que vem com uma pesquisa teórica, mas também parte assim de situações que eu já passei, vivências minhas, as conversas que eu já tive com as pessoas que fizeram parte da minha trajetória, né? E eu vejo que você traz bastante provocações para o ambiente do balé clássico, não só, mas eu te acho corajosa porque você toca nos tabus mesmo, né, do ambiente do balé, que eu sinto muito conservador. Queria saber se você sente isso também. É engraçado que no começo eu não tinha essa ideia, assim, eu vou falar mais a respeito do balé, né? Só que é a minha vida, né? É o que eu mais tenho contato, é a formação mais presente que eu tenho. Então acaba que eu falo muito sobre isso e as pessoas que mais se identificam e mais ressoam e vêm conversar comigo depois, né, são pessoas do balé clássico. E assim, eu sinto que tem um lado muito conservador. Nunca fui, por causa desses questionamentos que eu coloquei, né? Nunca na curta história do Plano B eu sofri algum tipo de, sei lá, algum comentário mais agressivo, assim, nunca aconteceu. Mas eu percebo, assim, que é um ambiente em que as pessoas questionam um pouco, a tradição é um valor que muitas vezes é colocado como justificativa para perpetuar práticas e pedagogias antigas, né, que talvez não caibam mais, né, no mundo de agora, nos corpos de agora. Mas, em geral, assim, por mais que
seja um ambiente que eu tenha essa visão, eu também sinto que há pessoas que estão muito dispostas a ouvir e a mudar. Principalmente, assim, da minha geração, né? Pessoas com quem eu tenho mais essa conversa direta. Ouvi, agora me veio essa vontade de saber da tua geração e da tua perspectiva, o que que você consegue, um palpite do que pode ter mudado, né? Esse ambiente, porque quando você fala desse conservadorismo, desse lugar, né, de não tem muito espaço para falar, não tem muito... Muitas pessoas que vieram conversar com a gente voltaram nesse assunto, né? Nesse lugar de fala do bailarino, da ensino, da dança, essa tradição, né? De mais submissão, assim. Você tem qual que é o teu palpite do que tem transformado assim socialmente a dança socialmente assim, do que você tem visto? Eu noto que tem uma preocupação bem maior com essas pautas identitárias, né? Então, presença de mulheres, LGBTs, pessoas negras, eu acho que isso é o que tem dado tom em geral, assim, na política, né, que eu vejo. E eu percebo que na dança é por essa via em que as transformações acontecem, assim, têm acontecido. Eu percebo também que essa geração vem mais, já é um lugar um ambiente de discussão diferente, assim, pelo menos na minha época essas pautas não eram assim discutidas assim tão presentemente, né? Então, em ambientes de educação, em ambientes de formação, formal, informal. E no que você tem trabalhado, né, no plano B, o que você identifica assim que a pandemia afetou a dança? O que eu percebo, assim, da minha experiência da pandemia, né? Que eu fui meio que levada a assumir um lugar mais criativo, mais autônomo do que antes dela, assim. Eu não sei se outras pessoas vão se identificar com isso, mas eu percebo que quando tem uma companhia em que a gente almeja estar, ou que a gente já está, ou uma instituição em que meio que dá um certificado, né, um selo de aprovação do nosso trabalho artístico, parece que a gente já está colocado como bailarino num lugar um pouco mais de... Não vou dizer passividade dentro desses grupos, mas é um lugar diferente do que quando você está na pandemia e você está na sua própria casa, você tem acesso a uma relação muito mais pessoal com a dança, eu acho, assim, tipo, muito mais de afetos e memórias que a própria casa pode trazer, ou ainda ter que... Né, você faz os trabalhos de uma maneira um pouco mais solitária, né? Eu, pelo menos, passei a fazer videodanças e outras coisas e me permitia a criar a atividade essa que eu não desenvolvia antes, né? E realmente entender o que seria uma dança minha, uma criação minha em dança, né? Isso me faz pensar também como que você acha que a dança pode contribuir pós-pandemia, né? Como que ela pode contribuir socialmente após tudo isso, assim? Pensando no papel da dança, né, socialmente. Eu acredito que por a gente ser esse profissional, essa profissional que lida com o corpo e que tem essa proximidade que é inerente ao nosso fazer, né? E pensando que na pandemia as pessoas estão se sentindo, as pessoas em geral, né? Não os bailarinos, estão se sentindo distantes do próprio corpo, né? Ou distantes do contato físico, do campo das sensações mesmo. Eu acho que a gente vai vir nessa frente de atuação, assim, de despertar o corpo, trazer o corpo de volta pro mundo, né? E eu acho que é impossível que, sei lá, a gente como sociedade não saia um pouco traumatizado disso tudo e que isso não... ouvindo você falando a palavra potência, eu penso também que há ambientes em que essa potência da dança, ela
pode ser tanto emancipadora, quanto também, né, ela pode ser usada como uma... Ela tem um poder muito grande, né, sobre a gente. Eu acho que ela pode também ser limitante em alguns sentidos. Não seja transposto para o próprio corpo, né? Eu acho que a dança pode ter essa função, que pelo menos é o que eu tenho identificado, assim, dando aula, né? Tenho dado umas aulas particulares, e eu vejo o quanto que ela tem essa capacidade de trazer um autocuidado, um conhecimento maior sobre o corpo, permitir que uma pessoa se expresse, né? Você dá ferramentas para alguém se expressar pelo corpo, sentir coisas que ela não sentiria. Eu penso muito nessa função que a dança pode exercer, né? Total, salvar os corpos que sobrevivem, né? No luto. Eu fico aqui te ouvindo, Carol, e pensando várias coisas. A primeira que está me ocorrendo é pensar nessa potência da dança mesmo, né? Tanto enquanto experiência, enquanto organização de uma expressão que é para além da linguagem mais discursiva, intelectual até, e quão libertador pode ser estar num contato consigo mesmo e conseguir trazer isso para o movimento. E fico pensando na potência da dança nesse ambiente mais social, né? Quantas vezes um movimento de dança contribui para uma organização social. Fico pensando nas danças mais periféricas, por exemplo, as danças brasileiras todas, nesse lugar de resistência, de nutrição de uma comunidade também. E aí me volta a questão, assim, toda essa potência da dança, e aí parece que os ambientes mais institucionais, sobretudo de ensino, levam para um lugar muito pacificado dessa potência afetiva, dessa potência sensorial, dessa potência de conexão comunitária. E queria saber se você sente isso, se você tem alguma palpite de como transformar, principalmente os ambientes de ensino, né? Hoje mesmo a gente teve um curso, né, em que a gente estava discutindo hoje de manhã maneiras, hipóteses que a gente estava imaginando para criar fissuras num sistema de ensino da dança que vai muito pelo lado da disciplinarização, né? Então, a gente lembrou do Michel Foucault ali falando do corpo dócil, como que num contexto de formação em dança, que é muito rigoroso, muito tradicional, toda essa liberdade criativa e autônoma que os corpos podem ter através da dança, através da dança justamente é que eles são limitados em caixinhas, né? Ou disciplinados. Já ouvi na minha formação, isso que eu tô falando da minha geração, né? Eu tenho 24 anos. Mas já conversei com pessoas que ouviram falas do tipo, quando o professor falar com você, você não responde. E mesmo quando era uma pergunta, assim, técnica, né? Queria entender como é que é um passo e tal, isso era visto, assim, como se fosse uma afronta. Enfim, eu sinto que ainda até hoje algumas relações entre professores e alunos são ainda conflituosas nesse sentido, assim, de não ter um espaço para o aluno também se colocar como uma pessoa ativa daquele processo, né? Totalmente. Eu fui dessa geração que, assim, tinha esse lugar de silenciamento mesmo, né? Tanto para questões técnicas, assim, de às vezes entender uma coisa no meu corpo, e aí o professor falar, não pergunta, experimenta, faz, que por um lado eu entendo o que está por trás dessa fala, mas a maneira como, né, com um grito, com um dedo indicador, assim, riste, tudo isso cria um contexto que cria marca no corpo. Isso tanto em questões mais cotidianas, técnicas, quanto a questões mais estruturais. Por exemplo, quando ia dançar balé de repertório,
eu era super curiosa, né? À toa que depois eu fui estudar muito história da dança, mas eu era super curiosa e às vezes inquieta com ficar copiando uma coreografia de vídeo de uma companhia que não tinha nada a ver com o contexto onde a gente estava dançando. E isso era visto assim num lugar muito problemático, né? De que eu percebia que criava um incômodo e que ao invés de eu ser encorajada, eu fui perdendo espaço. E acho que isso também me leva a me afastar muito, né? De um caminho profissional no balé e buscar outras danças, porque eu sentia que, tá, eu me interesso muito por isso, mas não tem espaço para esse interesse criar diálogo. E Pode continuar. não, e assim, aí a minha sensação é, mesmo vendo as gerações mais novas, inquietas, é muitas vezes olhar pessoas que têm a minha idade, né, então que tiveram a mesma formação que eu, que tiveram talvez os mesmos conflitos, mas que agora começam a reproduzir, né, esse argumento de autoridade, esse de lugar de no meu tempo foi assim e eu não morri por isso, então eles também não vão sofrer, e aí desprezar argumentos da pedagogia, né, da própria ciência social, da história da dança, num lugar de uma tradição, como se essa tradição fosse também imutável, tivesse pronta, e essas coisas me inquietam demais. Essa fala do eu já vivi não, e sobrevivi, né? Ou então, na minha época era pior ainda. Então, É, era como assim, estejam gratos que eu tô só gritando, porque na minha época era gritar e apanhar, é. gritar e bater, né? E eu acho que isso, não sei, eu tenho ficado um pouco mais sensível para essa questão do quanto que a violência também acompanhou o caminho do balé clássico, assim, como que isso chega um pouco na gente hoje, assim, na sala de aula de agora. E eu percebo, assim, que há relatos, assim, do que seria essa geração, que hoje são meus professores, né, dizendo coisas assim, ai, na minha época... Aí relatam as coisas mais bizarras, né, de gritos ou de bituca de cigarro, meio que Ou queimando a de não deixar pele. namorar, coisa assim, de um nível. Nossa, Nossa, eu lembrei agora que eu não podia tomar sol e ficar com marca de biquíni. É Eu tipo, também passei por é isso. querer regular tantas áreas da vida da pessoa, né, do bailarino. E não sei, eu fico pensando, o que é que dá essa legitimidade, né, a essa figura? Por que ela se sente nesse direito? É uma pergunta a se fazer. Ouvindo você, né, quando você falou a fissura e todas as questões e o que desdobra da conversa, me faz pensar que uma fissura individual, ela replica em uma fissura social, assim, né, porque ela é um indivíduo, né, pode ser silenciar a pergunta, né, da Paula, a vontade da Paula querer estudar um repertório que não é o indicado, não é o mais famoso, não é a curiosidade. Ao silenciar isso, ele está educando também todo um contexto, ele está replicando uma tradição, né, é o conservadorismo mesmo, né? E é uma violência, né? E é uma violência social mesmo, por mais que a gente pontue no indivíduo, na questão, naquilo que rompe, né, alguma coisa, mas ela é abrangente, né? Porque a educação ela não é de um para um, né? Ela é ampla, né? A gente educa muito mais da experiência do que do conteúdo, daquilo que é vivido, do que aquilo que é conteúdo e ensinado, assim, né? E umas cobranças assim, né, que por um lado eu entendo, mas por outro me gera uns transtornos de personalidade até hoje, assim. Não pode esquecer a coroa da cabeça, o brinco, não sei o que da roupa, sabe, essa que eu entendo essa responsabilidade, mas como a cobrança era feita, até hoje eu me pego numa mega exigência com tudo, muitas vezes na vida. Eu falo, calma,
Isso é da bailarina. Ai, nossa, com certeza, eu também reparo, assim, o quanto que tudo isso que eu fui internalizando pela dança, quanto que isso transborda, né, para outras relações, para outros ambientes, que às vezes não tem nada a ver com a dança, e quando eu vejo, eu tô nessa super cobrança comigo mesma, assim, de ser a pessoa que não falhou, sabe? Eu acho que o balé também traz uma questão que é você tem falhas inerentes e que você nunca vai conseguir sanar essas falhas, né? Até pelo próprio ideal que o balé coloca. Mas se você as tem, esconde. E aí eu vejo também que isso se reflete na minha personalidade como não permitir a vulnerabilidade aparecer, sabe? Não permitir a falha se mostrar, porque, putz, fui pega. É muito interessante você pensar que você não pode falhar e isso perpetua depois, né? Porque essa exigência de você estar à altura do que o outro está exigindo depois, às vezes pode ser né, disfarçado e com torcido assim, tipo, não, mas é isso que vai te fazer, né, com disciplina, bem, uma boa técnica. A gente acha que esse rigor vai nos levar, só que no futuro esse rigor ele vira uma autopunição, né, uma autoestima baixa, as consequências para o futuro, para essa deturpação da ideia, né, do que está sendo exigido ali realmente. Se é por uma exigência técnica, para um futuro, para uma construção de sujeito, ou uma vaidade de quem está ensinando, né? Uma contemplação da vaidade de quem está ensinando. Eu acho que tem o ponto em que a disciplina vira contraproducente, né? E ela se volta contra nós mesmos. Tô com uma fala, eu acho que foi da Cíntia Napoli, em que ela trouxe aqui no Ladeira Bausch qual era a ideia dela sobre disciplina, que era mais no sentido de uma autorresponsabilidade, né? Exato. Pensando por esse lado, né? É como a disciplina se mostra produtiva pra gente, né? Esse excesso de cobrança que vinha na fala me afastava, né, desse lugar mais disciplinar, mais responsável. Só que pela inspiração, quando eu vi uma bailarina que admirava, e essa bailarina que com uma naturalidade, né, exibia essas características, isso chegava de uma outra via. E aí eu fico pensando muito nessas atitudes inspiradoras também, né? Qual que é essa educação que é uma educação mais emocional de alguma maneira do que procedimental, sabe? Na verdade, é uma educação política, né? Performativa, né? Educação performativa, porque é atuar, né? Atuando, saber que aquilo que está sendo ensinado, ele vai replicar de uma maneira política no futuro, né? Que aquele sujeito vai atuar de alguma forma. Não é o que ele vai fazer, mas ele como que ele vai atuar. Né? Sim. Nossa, gente. Bem, Carol, então vamos para aquele segundo momento, que é você falar de um perrengue. Um perrengue da dança. Pensando nessa linha, assim, né? Eu contei que eu fiz o bacharelado, né, em Ciências Sociais, e foi ao mesmo tempo em que eu estava dançando e fazendo um monte de outras coisas, né? Louca que sou, eu estava assumindo todos os compromissos possíveis e querendo fazer caber tudo em 24 horas. Então, eu tenho um perrengue que eu lembro de uma cena que eu estava fazendo uma prova de figurino, porque a gente ia para o Festival de Joinville. Houve um atraso ali, não sei o que aconteceu, que eu lembro que era 11 da noite e a gente estava fazendo essa prova de figurino. E eu estava com o celular aberto, escrevendo um Google Docs, um trabalho da faculdade que tinha que ser entregue até meia-noite naquele mesmo dia.
Então, tava provando figurino, fazendo trabalho, e é isso, né? Acho que essa cena resume o que foram 4 anos aí de graduação. Nossa. Simples assim, né? Mas eu gosto da palavra perrengue porque acho que para os bailarinos, artistas em geral que dançam em grupo, né? Eu tenho muita visão que o perrengue une. Nossa, É a tem verdade. tanta história Exatamente. gostosa de perrengue, assim, que eu lembro quando eu reencontro pessoas que dançaram comigo em determinada época. A gente só fala desses perrengues, assim, e hoje dá risada, né? Já esquecemos o bailarino em posto, na estrada, teve que voltar para buscar. Então sempre tem essas histórias que a gente vai lembrando que criam laços muito fortes. Que Sim. lindo. E bota perrengue nisso, né? Por isso que a gente deixa pro final, porque a gente vai descendo, vai descendo, vai descendo e chega onde a gente tá na ladeira aqui, que é o perrengue que interessa. Muita brincadeira nisso, mas é verdade. Então, agora aquele momento de descrever, né? Mas aquela pergunta, né, de o que você imagina, né, socialmente a dança do futuro aí, como é que você acha que as mudanças, né, desse ensino da dança que foi produzida e que tudo isso que a gente falou, se um dia a gente pudesse vislumbrar uma mudança ética, estética e política no meio da dança e social, como que ela seria? Será que você consegue descrever pra gente? Eu tô com a palavra diferença na cabeça. Eu acho que é uma dança que vai aprender a reconhecer primeiro as diferenças, né? Antes de querer uniformizar logo de cara. Então, talvez a diversidade venha para contribuir para essa dança, assim, corpos diversos, formatos, cores, qualidades diferentes, assim. Eu imagino numa dança do futuro em que todas essas singularidades que nos fazem, né, e que criam identificação ou conflito mesmo, elas são acolhidas dentro dessa técnica. Mas eu acho que para isso acontecer a gente tem que rever os próprios pressupostos dessa técnica, de como a gente ensina, como a gente coloca em cena. E que principalmente venham para a cena, né? Porque eu fico pensando que é um campo, né? De pessoas que acolhem mesmo, né? A gente é muito aberto, trabalha com o corpo, a gente é alegre, a gente tem esse acolhimento, né? Mas, sei lá, se for atender um estereótipo mais despojado, mais liberto, mais livre, não sei o quê, a gente acolhe. Mas na cena, nas atuações, né, institucionais, isso é barrado, né? Fora dos bastidores a gente é muito diverso, assim, eu sinto, mas dentro do campo do ensino, do campo da cena, isso é bem camuflado, É. né? Eu tenho a sensação que isso também está um pouco em como a gente constrói as narrativas e partilha, né? Quanto mais eu estou estudando história, e agora eu estou voltando a estudar muito o trabalho atual da Jennifer Holmans, que é aquela autora que escreveu um livro chamado Anjos de Apolo, e agora ela coordena o Centro de Estudos de Balé da Universidade de Nova York. E ela fala uma coisa que é muito real, né? Ela fala de balé e ela fala, olha como se a gente vê a história com mais critério, como é revolucionário, como está sempre abrangendo o discurso de minoria, como documenta a sociedade. E eu estenderia isso para a gente pensar a dança, e aí volto a falar, né, nesse lugar de potência da dança, mas muitas vezes as instituições e até a gente na fala cotidiana tende a reforçar o lugar do poder hegemônico, quando tem sempre uma dança que atravessa uma outra dança, uma dança que escapa, que está fazendo essa operação aí de revolução. Eu penso assim, mesmo quando dançava balé de festival,
de às vezes dançar uma coreografia que vou até pensar num balé de repertório, assim, quando eu fui dançar Escravo e o Mercador e começar a refletir sobre essa história de uma mulher ser escravizada por um homem, né? Aquilo, sabe quando abre um campo de universo de, meu Deus, que é isso? Que história é essa? E só que às vezes eu acho que a lente não fica nessa perspectiva, né, do que a arte propõe de revolução e a gente fica só reproduzindo os padrões. É, eu acho, foi uma coisa também que a gente discutiu hoje de manhã, que eu acho legal trazer, assim, que quando a gente fala de balé e faz uma crítica a respeito dele, corre esse risco, né, de dizer, não, então tudo que é balé conservador, joga fora. E o que eu estou justamente propondo, assim, é não vamos jogar fora, vamos olhar e ver o que a gente pode trazer para os tempos de agora, sabe? Não é a questão de, cancela balé clássico. É mostrar que tem, assim, como você falou, né, esse potencial revolucionário, quanto que ele pode ensinar para a gente e a potência que ele tem de transformação mesmo. Apesar de ser uma dança centenária, sabe? Ou justamente por ser uma dança centenária. Carol, deixa seus contatos para as pessoas te procurarem, te seguirem aí nas redes, fazerem teus cursos. Boa. Esse projeto que a gente está falando, que é o Plano B, né? A gente está no Instagram como pb_plano B. E lá a gente coloca todos os conteúdos, também divulga quando que vai ter curso. E o meu Instagram pessoal, que eu deixo mais assim para divulgar outros trabalhos além do Plano B, né? É Carol Paes de Barros. Paes de Barros com E. E é isso. Muito obrigada. Coisa boa. Obrigada, Carol. Eu adorei. Obrigada a vocês. Beijinho. Beijo, tchau, Bom tchau. domingo. Beijinho. Tchau. Tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.